Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. E esse mês vamos começar então um novo tema e nós vamos falar de obsessões. Iniciar hoje com o seguinte tema: desmistificando a obsessão. Desmistificando porque existe um preconceito muito grande sobre o tema, existe também muita ignorância, né? E é importante a gente esclarecer o tema, porque todos nós vivenciamos, em determinados momentos da nossa trajetória no mundo, processos obsessivos, né? E aí vamos lembrar então que existem vários nomes que são dados, né, ao processo obsessivo. Então, é comum que digam, você está com um obsessor, você está com um encosto, você está endemoniado, né? Ou seja, você está sob a influência de um espírito que está em perturbação e está te influenciando mal intencionado, ok? Então, quando a gente recorre ao livro dos médiuns para entender sobre o conceito da obsessão, no capítulo 23, né, que fala da obsessão em si, o item 237 diz assim: no número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Ou seja, os obsessores são espíritos que estão em estado de perturbação e por isso te perseguem, porque querem se vingar ou porque querem aplicar a própria justiça sobre você. E aí começam então a te influenciar para que você adote determinados comportamentos, para que você faça determinadas escolhas, e tudo isso te cause dor, te cause desequilíbrio, te cause prejuízo, né? Como a nossa vida não começou aqui, começou já há muitas encarnações atrás, nós fizemos relações construídas no amor e fizemos relações construídas na injustiça, no ódio, nas decepções, né? Então, a gente tem muitos espíritos que nos amam. Porque na nossa trajetória toda espiritual até aqui, nós construímos uma relação de amor. Mas também nós temos muitos espíritos que guardam mágoas de nós. E esses espíritos desencarnados, não conseguindo se libertar do ódio, ficam apegados à terra. E ao invés, então, deles se dirigirem ao plano espiritual maior, em busca de ajuda dos espíritos elevados, eles ficam por aqui, tentando satisfazer seus desejos, seus apegos do mundo e perseguindo aqueles que eles guardam mágoas. E quando eles nos encontram, é quando eles tentam nos influenciar ao mal. Mas é interessante porque o que baseia o processo obsessivo, como a gente acabou de ler aqui no livro dos médiuns, é a má intenção. Então a gente falou
no mês passado das nossas relações com o invisível, né? Que todos nós estamos permeando o físico e o invisível, e o espiritual. Então, nessas relações estão espíritos elevados, mais crescidos, desenvolvidos moralmente, ou não necessariamente mais desenvolvidos que a gente, mas que nos amam, né? Familiares e tudo mais, que procuram colaborar, contribuir com o nosso sucesso na trajetória. Mas existem os que estão em sofrimento e querem nos influenciar ao mal. E aí, olha que interessante, né? Porque ele diz assim, os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. O que isso significa? Significa que quando um espírito mal intencionado tenta me influenciar ao mal, ele somente vai conseguir fazer isso se eu abrir brecha para isso. Então, vamos voltar a falar das sintonias. Lembra que nós falamos assim, quando eu tenho pensamentos elevados, eu me conecto com vibrações elevadas. E a partir do momento que eu me conecto com vibrações elevadas, eu passo a ter influência dos espíritos que estão conectados nessa vibração. Mas quando eu baixo a minha vibração, eu passo a ser influenciado pelos espíritos que estão com essa vibração menos elevada. Portanto, não basta o espírito em perturbação querer me influenciar. Eu preciso aceitar essa influência. E aí é onde a gente começa a desmistificar um pouco o conceito da obsessão, porque nós tendemos a achar que no processo obsessivo nós somos vítimas, quando na verdade nós somos partícipes do processo obsessivo. Porque o espírito mal intencionado só consegue dar início a uma influência quando eu me sintonizo com a vibração dele. Então, quando eu alimento a cólera, a raiva e as más intenções dentro de mim, ele vem, se aproxima e me traz sugestões compatíveis aos meus próprios pensamentos. Então, começa assim, eu estou vivendo a minha vida e, de repente, eu lido com uma situação que me gera desequilíbrio. E aí, como eu vou lidar com isso? Bom, eu posso buscar refletir sobre e estudar, né, maneiras justas, honestas, que vão solucionar a problemática, ou eu posso pegar esse meu sentimento e alimentar em ideias mal intencionadas. Ideias de vingança, desejos de que aconteça o mal com o outro. Então, à medida que eu vou pensando nisso, o outro não merece isso, ele merece isso e aquilo, tinha que acontecer tal coisa, vem o espírito que está nessa vibração e começa a me convencer. É isso mesmo, Bárbara, você não merece isso. Você sempre é boa demais, você tem que se vingar, você tem que fazer o outro sentir na pele. Quer dizer, estou aqui simulando, ok? O que esse espírito está me sugerindo é compatível realmente com o que eu estou pensando. Percebe? Então, quando a gente estuda obsessão, a gente aprende que quem abre a porta do processo obsessivo somos nós. Somos nós.
E aí a gente aprende que a maneira de nos protegermos, e aí durante o mês nós vamos explorar esse tema, tá certo? A maneira de nos protegermos é nos mantermos vinculados à elevada vibração, mas é ingênuo achar que a gente vai passar uma encarnação, né, conectado o tempo todo na alta vibração, já que viemos desenvolver a inteligência. E para desenvolver a inteligência, a gente precisa vivenciar desafios que nos causam desconforto. E como somos imperfeitos, a maneira que lidamos com o desconforto ainda baixa as nossas vibrações. Então, o processo obsessivo não é uma luta entre o bem e o mal. Não são duas forças. Nós estamos aliados. Somos aliados neste momento, nas mesmas intenções. E a partir do momento que eu baixo a guarda, e aí vem esse espírito para me convencer de eu me vingar, como ele conseguiu um espaço no meu pensamento para essas sugestões, ele fica repetindo. E aí meu pensamento não para. E eu não consigo sair dessa raiva. E tem outra coisa, né? Ele me influencia naquilo que faz sentido para mim. Então, ele começa a dar sugestões no campo que eu concordo, porque eu estou encolerizada, eu estou com raiva, eu estou com as minhas más tendências. E aí ele vai sugerindo. Aí alguém vem dar uma opinião sobre a situação. E ele está aqui do meu lado. Poxa, Bárbara, acho que você podia repensar na forma que você está lidando com isso, para não alimentar. Aí vem os pensamentos. Mas aí estou eu sendo boba de novo. Vem em forma de pensamento. Então, as ideias dele se misturam às minhas, porque eu estou com raiva. Eu concordo. Por isso, o processo obsessivo se inicia de uma maneira muito sutil. A gente não percebe. Porque ele começa a partir dos meus próprios pensamentos. E aí, cada vez mais, esse espírito vai me influenciando a pensar mal sobre o assunto, a sentir raiva, a pensar em soluções ruins. Então, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, eu começo a ter atitudes coerentes com essa raiva, com a vontade de vingança, querendo prejudicar o outro, causando uma confusão maior. E eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso. Quanto mais tempo eu fico pensando nessa vibração, mais vai se fortalecendo a minha atmosfera fluídica nessa vibração, porque eu vou cada vez me conectando mais com essa vibração. E eu vou me comprometendo, inclusive, com as ações que eu estou adotando nessa vibração. Eu estou criando compromissos, eu falo com o outro nessa vibração, eu tenho atitudes coerentes com essa vibração. Eu vou agravando a situação e lidando com as consequências. E lidando mal com as consequências, porque eu estou nesse estado. E aí, com o tempo, eu deixo de me reconhecer. Lá na frente, depois de muitos prejuízos, é que eu identifico que eu não estou bem. E é bem comum, inclusive, começar a atrair coisas piores. Porque como eu estou nessa atmosfera fluídica de baixa vibração, eu começo a atrair experiências e pessoas que estão sintonizadas com essa vibração. Então, lá atrás eu tinha um problema, agora eu estou com 20 problemas. Estou com um monte de problema. E está cada vez mais difícil sair dessa situação, porque cada vez eu estou mais comprometida e envolvida com essa situação. E criei um vínculo com o espírito obsessor. Então, por isso que a gente precisa realmente buscar o tratamento, mas quando a gente busca o tratamento, a gente precisa ter alguns esforços para elevar a vibração e a gente vai explorar isso mais nas próximas semanas. Então, volto aqui a
a destacar que são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. O amor respeita a lei da vida, ele respeita a liberdade, ele respeita a escolha do outro. A obsessão, não. E aí, olha que legal a gente saber disso. É importante a gente saber, né? O processo obsessivo não se dá só do espírito desencarnado para um espírito encarnado, né? Ele está desencarnado e pode me influenciar através dos pensamentos, mas eu também posso perseguir um espírito desencarnado. Sabe, aquela pessoa que desencarnou e a gente fica com uma raiva dela e fica reclamando, criticando, falando mal, né? Sentindo raiva. Quer dizer, eu estou direcionando a esse espírito energias negativas. Eu influencio ele com essas energias. Eu perturbo ele com essas energias. E essas perseguições também acontecem entre desencarnados. De desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado. Sabe aquele relacionamento que você não consegue libertar, que você fica perseguindo, que você fica em cima? Obsessão. Você está tentando dominar o outro para influenciá-lo, para a satisfação da sua vontade. E aí, quando a gente estuda a obsessão, a gente aprende, inclusive, que pessoas que se amam se obsidiam, em nome do amor. Por exemplo, você... Tem até um filme, né, que exemplifica isso, que é Ghost. O marido desencarna e vê que tem um movimento de injustiça, onde um homem está se aproveitando da sua esposa. E aí ele não aceita aquilo e começa a se dedicar a alertar ela, né? Ele adota uma missão. Eu vou fazer ela ver que ele não presta, né? Falando na linguagem popular. E aí ele procura, inclusive, uma médium. Eu até citei esse filme também umas semanas atrás, quando a gente estava falando da mediunidade. E ele começa a perseguir ela, em nome do amor. Ao invés de respeitar que Deus cuida. Né? E aí a gente começa a entender que é difícil mesmo. Imagina, você desencarna, né? Seu filho, sua filha, começa a vivenciar um processo de injustiça, É difícil a gente... Vou deixar na mão de Deus e vou seguir o caminho. Porque a gente é apegado, porque a gente quer que seja da nossa forma, a gente quer impor a nossa justiça. Então você pode se tornar um obsessor do seu filho, da sua esposa, do seu marido, da sua mãe. Entende? Por isso, desmistificar a obsessão. O obsessor não é uma força do mal, não é essa figura demoníaca que tem uma força, não é um duelo entre ele e eu. O obsessor é um espírito que está em perturbação, está em sofrimento. E por estar em sofrimento é que ele persegue. E aí, quando a gente vai fazer o tratamento desobsessivo, a gente faz o tratamento pautado no amor com o obsessor, no acolhimento daquela dor. Mas aí a gente vai explorar mais esse assunto nas próximas semanas, falando um pouquinho da desmistificação.
A gente fica por aqui com essa reflexão e esse entendimento. Semana que vem, então, a gente continua. Até lá.